Boa noite a todos em nome de Jesus. Gente boa, povo de Deus, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 9, verso 27. E você vai deixar aberto ali a Bíblia. Você vai deixar aberto ali, tá? Logo em seguida nós vamos estar lendo esse texto bíblico. Título dessa mensagem, título popular, me engana que eu gosto. Essa expressão é tão interessante que eu acho que só tem em português. Tem em espanhol essa expressão, me engana que eu gosto. Nem em inglês, que eu tenho um pouquinho de conhecimento, eu vi uma expressão desse tipo. Cada língua tem sua riqueza de expressões. Mas essa expressão aqui, ela capta uma realidade. Ela capta algo espiritual e da nossa cultura, que é aquilo que a gente chama de auto-engano. A pessoa se engana. Tem pessoas que se enganam, que gostam de se enganar. E eu diria que não são algumas pessoas, eu diria que o ser humano tem a tendência, e cada um de nós que está sentado aqui hoje, tem a tendência de gostar de se enganar. A gente ignora, na nossa tolice humana, a gente ignora que toda vez que a gente se engana, nós somos os primeiros a sermos prejudicados. Toda vez que eu me engano, eu sou o primeiro a pagar o preço de me enganar. Você pensa assim, você vai comprar um carro, e aí você escuta o motor, você vê que aquele motor está meio batido, né? Você ouve umas batidas ali, estranhas, mas você olha, abre a porta do carro e aquele carro cheirando a novo na garagem. Que coisa linda esse carro, que maravilhoso. Você fica apaixonado, se encanta, você vai lá, pergunta para o mecânico diz assim, olha, eu não teria tanta confiança nesse carro. E você está apaixonado. E o dono da garagem diz assim, não, mas isso é uma bobagem, isso aí depois arruma. É uma bobagem. E você vai lá e compra o carro. Você se engana. E a sua incomodação, a sua autoenganação, é você que é prejudicado. Você é o primeiro depois a ser prejudicado, porque você se engana. Eu vejo que as pessoas se enganam muito, na academia também. Você pode perceber que as pessoas pensam assim, se eu me matriculei na academia, e se eu entrar na academia, mesmo que eu não sofra na academia, está pronto. Eu fiz o que eu tinha que fazer. Então, como eu vejo gente, faço academia para a minha saúde, eu e a minha esposa, mas enquanto eu faço a academia, eu percebo tanta gente que caminha de um lado para o outro, olha no espelho, vai lá, pega um peso, joga no chão, sai para lá, vai tomar água, volta e não faz nada. Simplesmente não faz nada. Mas por que uma pessoa entra na academia para fazer isso? Porque ela pensa na cabeça dela assim, não, eu fui na academia. Eu fiz academia. Aí a pessoa começa a passar mal e ela pensa, mas eu vou na academia, eu faço exercício, eu não sei o que acontece com a minha vida. Aí essa mesma pessoa vai no nutricionista. Muitos de nós precisamos ir no nutricionista, porque estamos comendo bobagem. Aí vai no nutricionista, o nutricionista dá toda uma opção, não, pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode fazer aquele outro. Aí daqui a 3 meses você vai lá se pesar, tirar as medidas, não mudou nada. Aí você chora e diz, mas não sei o que aconteceu. O que aconteceu? Porque eu segui tudo certinho. Mas as câmeras escondidas mostram que de noite você assaltava a geladeira para comer aquele pedaço de bolo,
que quando a família não via, você se atolava numa barra de chocolate. Mas você foi no nutricionista. Então, o fato de você ter ido no nutricionista é uma mensagem para o seu cérebro, para o seu coração, para o seu espírito, que gosta de se enganar. Então você vai meio passo, entendeu? Ou você vai até a metade do caminho. Eu diria que isso são as pessoas e os seres humanos quase que ele fez o exercício, quase que ele seguiu a dieta, quase. Ele deu o primeiro passo, deu o segundo passo, mas não chegou a fazer aquilo que precisava fazer. Tem pessoas que vão na igreja também no mesmo sentido. Tem pessoas que vão na igreja, mas a vida não muda. As pessoas dizem, olha, e tem gente que às vezes reclama para o pastor, como quem reclama os direitos do consumidor religioso. Ô pastor, minha vida não mudou, eu oro, eu venho na igreja, eu sento nas cadeiras, eu estou sendo assíduo, mas minha vida familiar não muda, minha vida financeira continua do mesmo jeito, eu não sinto paz no meu coração. As pessoas sentam na igreja, nas cadeiras da igreja, elas vêm, elas participam das atividades, mas isso não significa absolutamente nada. Porque se você não ouve a palavra e não faz aquilo que a palavra diz para você fazer, não adianta você sentar, não adianta você ouvir, não adianta você chegar e dizer, eu sei. Eu me lembro que eu comecei um seminário numa cidade, eu fiz muitos seminários em muitas cidades, andei muito no meu ministério, dando cursos teológicos, e numa das cidades que a gente começou, todo mundo estava contente, começou 50 pessoas na turma, 50 pessoas na turma, o curso era 3 anos, aquela primeira aula foi assim, uma ebulição, o pessoal estava contente, feliz da vida, vamos começar um curso, vamos aprender da palavra de Deus, e tá, tudo bem. Nós terminamos o 3º ano com 8 pessoas. Começamos com 50 pessoas e terminamos com 8 pessoas. E sabe, eu fiquei pensando assim, deve ser que eu sou meio ruim, professor ruim, né? Professor é ruim, ninguém aguenta 3 anos professor dando aula. Mas aí eu comecei a investigar com outros lugares, porque eu quero saber como é que é a situação. E as pessoas dizem que é a mesma coisa, que as pessoas começam com uma grande empolgação e ao longo do tempo vão abandonando. Mas muitas pessoas vão dizer assim para você, essas mesmas pessoas que vão abandonando, eu fiz o curso bíblico, eu conheço a Bíblia. A pessoa foi a 2, 3 aulas, ela, na cabeça dela, ela se engana, ela é capaz de bater o pé. Eu já vi gente dizer coisas assim, pessoas que não têm a mínima noção da palavra de Deus, dizer assim, olha, diz lá para o teu pastor, mas mandaram o recado ainda, que esse negócio aí que estão ensinando na igreja não está na Bíblia. Aí o pastor passa 30 anos estudando a Bíblia e tem que ouvir um pretensioso desses mandar recado. É um desaforo, não é? Mas isso faz parte da natureza humana. Faz parte da natureza humana. A gente, dentro do nosso coração, a gente se engana a todo momento. Me engana que eu gosto. Mas a gente esquece, no se enganar, que nós vamos pagar o preço desse auto-engano. Que lá na frente nós vamos bater com a nossa limitação.
E quando a gente bater com a limitação, e quando a gente for pesado e achado em falta, a gente vai dizer: ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquele outro? Porque é o nosso coração, porque nós nos enganamos durante muito tempo. E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vemos que tem várias pessoas. Assim, eu comecei a meditar e refletir como existem pessoas na palavra de Deus, personagens bíblicos, que também foram personagens que quase elas caminharam determinado tanto, mas quando chegaram para concluir o seu caminho, a sua decisão, eles voltaram atrás. Tem vários personagens. Um dos personagens é Herodes. Herodes faz várias perguntas para Jesus. Herodes, inclusive, tem o discernimento, quando você lê o diálogo de Jesus com Herodes, Herodes, como uma velha raposa da política, ele percebe que os religiosos que estavam entregando a Jesus não tinham um motivo político de sedição, de revolta popular, que seria o motivo que Roma condenaria. Os religiosos não tinham um motivo político, eles estavam tentando vender gato por lebre. Herodes se deu conta disso e interroga Jesus para buscar em Jesus palavras que o defendessem. E Jesus é lacônico, Jesus não fala muito, utiliza uma linguagem religiosa que o próprio Herodes não capta, e Herodes chega num momento que ele oferece: gente, vamos mandar Barrabás esse aqui, tem um para escolher, Barrabás. Herodes conhecia Barrabás, percebeu que Jesus era inocente, e num determinado momento ele até pergunta para Jesus: o que é a verdade? Ele estava diante da verdade. O que é a verdade? Herodes faz quase tudo certo, mas ele não dá o passo de crer. Ele não dá o passo de abraçar-se. Ele não dá o passo de arriscar-se. Ele não dá o passo de entregar sua vida. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas ouvem que Jesus é a verdade? Quantos de nós passamos dia após dia apreciando o Evangelho? Ouvindo coisas maravilhosas, dizemos: isso é maravilhoso, essa verdade é transformadora, isso aqui é tremendo. Mas uma coisa é você apreciar a verdade, reconhecer a verdade, outra coisa é você se entregar. Coisa completamente diferente. Eu já vi muita gente que vem na igreja, vai fazer perguntinha, senta nos bancos, e o que eles querem é fazer umas perguntinhas capciosas para o pastor. Eu me lembro de um jovem, que não está mais aqui, que ele era um torcedor, ou ele era um membro da arquibancada das coisas religiosas. Ele fazia parte de uma arquibancada, ele era um observador. Ele ficava observando tudo. Fazíamos chamados, muito tempo fizemos chamados. Ele só observava. Algumas vezes dizia: bela palavra, pastor. Mas nunca vi no coração e nos olhos dele uma lágrima, uma comoção, um passo para um compromisso mais forte. Nunca vi ele passar à frente para receber uma oração. Mas vinham as perguntas capciosas: pastor, com quem Caim casou? Já que só tinha Adão e Eva, e gerou Abel e Caim. Sabe essa perguntinha assim? Você encontra várias brechas para você fazer um monte de perguntas na Bíblia. Porque a Bíblia não tem o propósito de nos dar histórias detalhadas como nós estamos acostumados. A Bíblia tem um propósito: transformar nossas vidas.
nos despertar para a realidade de Deus e nos chamar a entregar nossa vida a Jesus. Mas muitas pessoas estão rodeando o conhecimento, o entendimento, mas não dão um passo para a entrega total. E o que Deus quer de nós não é um quase. Vejam, um jovem rico começa também a debater teologia com Jesus, porque era debater teologia. Ele chega e diz: Moisés, Jesus, o que é necessário para herdar a vida eterna? E aí ele começa: Jesus, tu conhece os mandamentos. E ele diz: mas eu já tenho feito tudo isso. Na pretensão dele, ele diz: não, já fiz tudo isso. Aí Jesus toca o dedo na ferida. Jesus deixa ele falando. Jesus vai dialogando, porque Jesus, ele dialoga com a gente. Jesus, ele não vem de voadeira, né? Ele vai dialogando, ele vai falando com a gente. Ele vai mostrando para a gente. Aí Jesus diz assim: então tá. Tu quer realmente ser perfeito, ou seja, tu quer ser excelente, tu quer realmente fazer a vontade de Deus? Vende tudo que tu tem. Tocou-lhe no coração. Tocou no bolso. Aí disse: opa! A Bíblia diz que ele ficou entristecido com a resposta que Jesus deu. Eu não sei o que ele disse, mas eu acho que ele não disse nada, ele ficou chocado com aquela palavra. E ele foi embora entristecido, e Jesus também ficou muito triste, porque existem pessoas que estão fazendo até as perguntas certas, mas quando ouvem, quantos de nós fazemos perguntas para Deus? Talvez muitos de nós estamos aí fazendo perguntas: mas por que isso, Senhor? Como é que é isso? Onde é que eu vou e tal? Aí Deus diz assim: vai para lá. Não, para lá não. Deus diz: não, mas é para lá, para ti. Não, aí não, eu não quero ir aí. Não sei se sou eu, mas Deus é muito misericordioso, eu não sou tanto. Então por que perguntou, miserável? E tantos são assim, fazendo perguntinhas, dando voltas, mas o próximo passo, o passo que vai nos custar, que vai custar o compromisso da nossa vida, porque Deus não quer uma palavra, Deus não quer declarações bonitas, orações bonitas, pregações bonitas, nada disso para Deus tem real importância se nós não entregamos nossa vida como um todo para realizar sua vontade na nossa vida. Por isso que tem muitas pessoas que são até limitadas em cultura. Eu tenho visto isso muitas vezes. Pessoas limitadas em cultura, em conhecimento, que estão fazendo grandes coisas para Deus, porque eles não estão perdendo tempo em enrolar. Eles não estão tentando enrolar Deus, porque a Deus ninguém enrola. Quem tenta enrolar Deus está se enrolando. E essas pessoas não tentam enrolar Deus, eles dizem: não, é isso aí mesmo, então é isso aí que eu vou fazer. E seguem a Jesus na simplicidade. E seguindo a Jesus na simplicidade, eles começam a ver obras extraordinárias. Você olha para aquela pessoa e diz: mas como é que essa pessoa faz essas coisas? O cara é tosco. O cara é meio burrão. O cara é meio ignorante. O cara não se veste bem. O cara é até ridículo aos olhos humanos. Mas ele é obediente. Ele vai até o fim, ele não fica enredando, ele não fica enrolando, ele não fica fazendo perguntinha para desviar o foco, ele não fica criando polêmicas vazias. Porque a grande questão é de Deus para nós: mas vem cá, me diz uma coisa, tu vai me obedecer? Tu vai fazer o que eu vou te mandar fazer? Porque daqui a pouco as pessoas fazem um curso, estudam, mas e aí? O que tu aprendeu que tu vai fazer? Porque o que muda a nossa vida
nas questões espirituais, presta bem atenção. O que muda a nossa vida nas questões espirituais não é o quanto nós sabemos, mas é o que nós fazemos com aquilo que nós sabemos. É isso que muda a nossa vida. Se alguém poderia confiar, vou falar como Paulo, se alguém poderia confiar no conhecimento, eu poderia confiar, porque mergulhei um monte para entender, para conhecer, passei minha vida inteira tentando entender as coisas, mas eu sei muito claro da parte de Deus para mim, que isso não vale nada se não é seguido de obediência. Quem que conhece a Deus pode ser arrogante, quem conhece de fato a Deus não pode ser arrogante. A maior contradição é um crente arrogante. O crente deve ser o homem ou a mulher mais humilde do mundo, porque ele tem noção da grandeza de Deus, e ao ter noção da grandeza de Deus, consegue ter uma noção em que ponto ele está, da sua realidade espiritual. Então não tem como. Então, o desafio de Deus para nós nessa noite é que nós não sejamos a mulher ou o homem quase. Que a gente tome a posição que Deus nos chama a tomar. Eu não sei que ponto você está na sua vida espiritual, mas todos nós estamos em um determinado ponto, e todos nós somos chamados, dependendo aonde estamos, a darmos um passo adiante, e esse passo adiante exige compromisso e coragem. E esse passo de compromisso e coragem vai custar a opinião dos outros. É bem possível que esse passo de compromisso, de coragem, vai levantar, muita gente vai te criticar. Olha só o que tu está fazendo, olha essa loucura, e você muitas vezes está retido, aprisionado no ponto onde você está, porque você está olhando o que vão dizer. O que vão dizer, o que vão me criticar, como é que vai ser a vaia da torcida, as pessoas que eu mais respeito, as pessoas que eu mais gosto não vão aprovar. Então eu vou ficar aqui no meu ponto, no ponto onde eu estou. E Deus nos manda seguir adiante, dar o passo adiante, entregar-nos à sua vontade. Você sabe qual é o próximo passo da tua vida? Você já entendeu o que Deus quer que você faça nesse estágio da tua vida? Você está recuando ou você está avançando para aquilo que Deus quer de você? Não tenha medo. Não tenha medo, porque Deus quer o bem de nós. Mas também não fique como muitas pessoas, eu não sei como é que eu estou nessa situação espiritual. É muito simples. Nós estamos numa situação de penúria espiritual. Isso é muito simples, gente. A gente dá volta para dizer isso. Nós estamos em situação de penúria espiritual porque nós resistimos fazer o que Deus nos manda. É muito simples. Então a gente fica, pois é, mas eu não sei, comigo é diferente, eu faço, mas as coisas não acontecem. Mentira! Você está usando uma desculpa para não obedecer. Porque a verdade é que quando nós realizamos, se vocês me ouvirem, olha o que Deus fala no Antigo Testamento: se vocês me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Não há nada melhor que o meu Deus. Quem realmente se entrega para Deus e já provou as coisas do mundo, sabe, eu sei, eu vivi longe de Deus, eu sei que não há nada melhor que o meu Deus. E se alguém está aqui e já andou de tantas formas, se lambuzando na lama, e se voltou para Deus, entregou sua vida para Deus, sua mente, seu coração, de louvor, de serviço ao Senhor, sabe bem, por experiência, não é pelo que eu digo, você sabe por experiência, de que não há nada melhor que o nosso Deus.
A Bíblia diz que há prazer e alegria e delícias em sua presença. E quem experimenta isso, e quem não recua. Sabe, a gente canta essa música. A música é Moisés, segui meu lugar. Como é que começa a música? Como é que começa a música? Como é que começa, Mateus? Porta da casa mais simples. Aí vai, né? E aí é toda a história de você buscar a Deus. E a gente tem medo de morrer para algumas coisas. Ah, mas isso aqui vai ter que morrer na minha vida. Algumas coisas morrem, tem que morrer mesmo. É assim mesmo. Mas quando as coisas morrem, é aí que nós experimentamos a ressurreição nas nossas vidas, na nossa vida espiritual. Então, gente, fariseus testemunharam milagres de Jesus, e eles ficaram criticando o dia que Jesus realizou o milagre. Gente, eu fico assim, quando eu leio esse texto, eu fico enlouquecido. Porque imagina você ver uma pessoa que era cega, que você sabia bem que era cega, vendo. E aí a pessoa diz assim, não, mas você realizou no sábado, não vale. Que isso? Meu Deus do céu, que cegueira é essa? Aí estavam os fariseus, vendo o milagre, mas criticando o dia em que o milagre foi feito. Daqui a pouco você está recebendo um milagre. Mas não é do jeito que você queria, não é no momento que você queria, moveu com a sua vida, e aí você, não, mas aí não era bem assim. Daqui a pouco, já pensou? A esposa pedindo que o marido se converta ao Senhor. É aquele marido covarde, que não assume responsabilidade, não quer saber de nada, aí o homem se converte. Orou todo o tempo, Senhor, meu marido se converta, meu marido seja um servo fiel de Jesus. Aí o homem bota as calças, se converte, serve a Jesus, começa a tomar posição dentro de casa, começa a dizer, não, vamos servir a Deus, vamos lá. E já vi acontecer, hein? Aí o homem fica mais fiel que a mulher. Não, vamos para a igreja, vamos servir a Deus, aquela coisa. Aí a mulher começa, sim, não era assim, esse milagre não era desse jeito. Esse homem está com muita posição. Esse homem aí está muito posicionado, eu quero continuar fazendo as coisas do meu jeito aqui dentro de casa. Não, o homem se converteu, quer servir a Deus, e a mulher não quer. Acontece com a mulher, acontece com o homem, vice-versa, o que você puder dizer, para você não sair dizendo que isso aqui é coisa de machista. Que aí você está ouvindo a palavra, você é machista, o pastor é machista. Dando exemplo das mulheres, acontece com os dois. Mas eu estou dando o exemplo que minha mente lembra. Acontece com... A pessoa está no quase. Quer dizer, as coisas acontecem, mas a gente não faz aquilo que Deus quer que a gente faça. E você olha, vamos olhar o texto bíblico? Rapidamente vamos olhar o texto bíblico. O texto bíblico de Êxodo 9, 27. Tinha deixado marcado aqui e já desmarquei. Diz assim: então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Quer dizer, veio aquela praga, né? De granizo. Matou bois, animais do Egito que eram adorados como deuses. Vejam só, Deus permitiu que esses animais fossem atacados para mostrar que esses animais não eram deuses. Cada uma das pragas do Egito, elas visam atacar e tocar elementos da vida egípcia que eram considerados divinos. Mas aquilo mexeu. Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Dessa vez eu pequei, disse ele. Olha aí, dessa vez eu pequei.
Só dessa vez. Dessa vez eu pequei, disse ele. O Senhor é justo e eu e meu povo somos culpados. Por favor, supliquem ao Senhor que Ele ponha fim à tempestade horrível de trovões e granizo. Já chega. Eu os deixarei ir. Não precisam mais ficar aqui. Moisés respondeu: assim que eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões e o granizo cessarão, e o faraó saberá que a terra pertence a quem? Ao Senhor, não aos animais, não aos deuses do Egito, mas ao Senhor. É o Senhor que controla todas as coisas. Essa é a mensagem que está mandando. Mas sei que o faraó e os seus oficiais ainda não temem o Senhor Deus. Discernimento de Moisés. É ver como é que funcionava a coisa ali. E aí a gente vê quais são as características daquelas pessoas que chegam, mas não se entregam, que se enganam numa ilusão espiritual. Primeiro, gente, são pessoas que têm capacidade de compreender, mas não têm coragem de fazer. Capacidade de compreender, mas não têm coragem para fazer. Eu sei. As pessoas que dizem, eu sei. Quantas pessoas você conhece que dizem, eu sei? Na verdade, a palavra de Deus pregar aqui é mais lembrar do que dizer algo novo. A gente não tem muita coisa nova para dizer, o que nós temos é o de sempre. Mas muitas pessoas ouvem e dizem, mas eu sei isso aí. Já fez? Faraó sabia, ele foi capaz de compreender, mas não teve coragem de liberar o povo. Vão embora. Está entendendo o espiritual como é que é? Que nós não sejamos assim. Que você compreenda e tenha coragem de fazer. Porque obedecer, ele desafia a nossa coragem. Compreenda e faça. Amém? Em vez de a gente ficar focando os outros, né? Ah, mas o outro não. Compreenda e faça. A segunda coisa que a gente percebe aqui, das pessoas que não se entregam, que se enganam espiritualmente. Aqueles que se enganam espiritualmente, pedem oração, mas não oram. Ora para mim aí, pastor. Ore aí por mim, que eu estou com uma necessidade. Ore porque eu estou passando uma luta. Ore porque estou passando por dificuldades financeiras. Ora. Gente, eu gosto muito de orar pelas pessoas. Mas a minha pergunta é, nós estamos orando? Você que está aqui na igreja, você tem orado sua vida? Glória a Deus. Que a igreja toda siga o seu exemplo, seu Oswaldo. Amém. É muito bom para o Senhor. É muito bom. E cada um de nós aqui, a gente ri, mas é sério. Quanto nós estamos orando? Porque, gente, volta e meia repousa na nossa cabeça, na minha também, eu estou sempre falando isso. Uma névoa espiritual que traz aqueles pensamentos que não vêm de Deus. Pensamentos às vezes negativos, pensamentos de derrota, pensamentos que não vai dar, que vai acontecer desgraça, não sei o que mais. Quantos de vocês têm isso aí? Tem gente que é umas coisas diferentes, mas, sabe, parece que aquilo ali vem para a nossa cabeça, parece que aquilo ali vai nos dominar, aquilo vai nos possuir, só que tem muita gente que deixa. Ou se não dá um ódio de alguém, também dá isso aí. Os pensamentos de ódio, se dá um nojo de uma pessoa, do cunhado, da sogra, hein?
do marido, do filho, pode ser o que for, vem na nossa cabeça. E a gente começa a pensar umas coisas que não tem nada a ver. O que você faz? Tem gente que se deixa possuir por esses pensamentos e fica virado. Aí é aquele tipo de pessoa que se encontra virando. O que aconteceu? Não aconteceu nada, mas a pessoa se virou. Os pensamentos lá, você fica ali, né? Rodopiando naquele giro e tal. E aí muda, claro, seu pensamento está numa coisa que não tem que estar, você já fica virado. Fica muito tempo ali, você fica virado, fica indisposto. Aí a pessoa chega, o que aconteceu? Não aconteceu não. Tem pessoas que eu conhecendo a pessoa, eu vejo quando ela não está bem. Não, fulano de tal não está bem. Já vejo que a pessoa não está bem. Porque a pessoa mergulhou nesses pensamentos. Mergulhou. Então é nessa hora que você tem que orar, meu irmão. Você tem que se engalfinhar com Deus. Ah, não, senhor, isso aqui, essa porcaria eu não quero. Não, senhor, hoje não. Sai daqui. Eu quero os teus pensamentos, Senhor. Tu és o meu Deus, tu me amas, e eu vou amar o meu irmão, eu vou amar essa pessoa, e essa situação não vai ficar assim. Você tem que se engalfinhar com Deus, meu irmão. E não é ficar aí, ora por mim, ora você, meu irmão, também. Eu oro por você, você tem que se ajudar também. Você tem que se engalfinhar com Deus, tem que pedir para Deus, tem que ter a sua experiência com Deus, que é sua própria, que você possa, olha, Deus faz realmente, porque aí você vê o poder de Deus se manifestando na tua vida de fé, decola. Que a gente precisa disso. É assim que a minha vida acontece, eu não sou nenhum super-homem. Eu não vivo numa nuvem. Mesma coisa que acontece com vocês, acontece comigo. Agora, se eu não orasse, eu ia ser um quase pastor. Eu ia ser um quase pastor. Olha, ele quase concluiu a carreira, mas não concluiu. Porque a gente fica no meio do caminho. Se a gente fica se enganando, pedindo oração e não orando. Terceira coisa que nós vemos aqui, no Faraó, que é o típico de quem se engana espiritualmente. Exemplo de todos os outros. Ele fez promessas quando estava na tribulação, mas quando a tempestade acalmou, ele esqueceu das promessas. Ah, Senhor! Agora, eu estou em dificuldade financeira, Senhor, me abençoa porque eu vou ser um fiel dizimista, vou contribuir. Oh, Deus me abençoa. Aí Deus abençoa e abençoa grande. Ah, não, mostrei minha qualificação, mostrei que eu consegui, eu sou um cara que acredito que as coisas vão acontecer. Quando a tempestade passa, quantos de nós esquecemos das promessas que fizemos quando a tempestade passa? Você falou, você lembra das suas promessas, você lembra o que você disse, não esqueça o que você disse, que isso conta, isso é importante para a sua vida. Aquilo que você se compromete e não faz, vai te autodestruindo. Esse auto-engano vai te autodestruindo. E por último, gente, que a gente acrescenta aqui uma pessoa que se auto-engana, é uma pessoa que reclama, mas não atua. Não adianta você chegar em casa e reclamar da sua esposa, reclamar do seu esposo. Porque o meu esposo, ele é um grosseirão, porque a minha esposa está sempre me criticando. E aí você fica, e aí de vez em quando, aí a pessoa quando não resolve os problemas, vai lá falar para os amigos, ou para as amigas. Porque meu marido, porque meu marido. Porque a minha esposa, não sei o quê. Você não jogando piadinha e tal. Escuta,
Quando é que você vai sentar e vai conversar com a sua esposa e com seu esposo, com calma, e vão tomar decisões juntos? Não adianta ir para o Facebook. Facebook não vai resolver. Não adianta mandar letrinha lá, não resolve. O que resolve é sentar, conversar e tomar decisões juntos. Não é um dizer, tu vai fazer isso agora, miserável. Não é assim. É ser humilde para ouvir e para falar. É controlar, não ficar batendo boca, levantar que nem criança. Eu não brinco mais, eu não falo mais. Essas criancices aí. Que aprender a ser adulto. Conversar, não, vamos tomar decisões aqui. Vamos fazer assim. A gente não está se entendendo, mas o que a gente pode melhorar? Vai conversando, meu querido. A maioria dos casais não conversam. Lá conversa, não adianta reclamar. A família, o que eu vejo das pessoas na família reclamar, é porque isso, porque aquilo, porque... Não, você tem que fazer. Você tem que atuar. E você não pode esperar que o outro atue. Você não perca tempo reclamando. Eu quero dizer uma coisa para você. Quanto mais você reclama, mais você se afunda. Não esqueça disso. Vou repetir isso. Para você lembrar, naquele momento que você bater boca em casa, ficar batendo boca, reclamando, quanto mais você reclamar, mais você vai afundando. Não resolve. E você vai ficando mais brabo ainda e reclamando. Daqui a pouco fica bravo com o pastor também, que falou a verdade. Por que falou isso agora? Mas você se afunda, não adianta. É quando você diz, eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer, eu vou conversar. Então nós vamos resolver isso. Tem que fazer alguma coisa. Daqui a pouco você está... tem problema em casa com o filho e tal. Não adianta bater boca. Ficar batendo, porque isso, porque aquilo. Faça alguma coisa. Gaste toda a sua energia em pensar o que você vai fazer para mudar a situação. Quando você pensa assim, as ideias boas vêm. Pá, elas aparecem. Do céu. Vou fazer isso. E aí você resolve o problema. Mas reclamar... Os reclamões nunca resolvem nada. Pode ver. O cara fica só reclamando. Qualquer coisa que você vai fazer em algum lugar, em qualquer lugar desse mundo, tem os reclamão. Porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo, porque faz alguma coisa. Não faz. Então, eu não quero ser reclamão, eu quero agir. Vamos fazer alguma coisa para mudar essa realidade. Amém? Aí nós vamos deixar de se auto-enganar e vamos partir para fazer aquilo que Deus quer das nossas vidas. Amém, queridos? O que você está fazendo aí com as oportunidades de Deus? O que você está fazendo com os mandamentos de Deus? O que você está fazendo com o que Deus te revela? O que você está fazendo com os caminhos de vida que Deus tem te proposto? O que você está fazendo com os dons que Deus colocou na tua mão? Não fique no meio do caminho. Não seja um homem e uma mulher quase, mas vá adiante. Dê o próximo passo que Deus está te apontando. Presta atenção. Dê o próximo passo que Deus está te apontando. Deus colocou uma responsabilidade na minha mão e da Cláudia, há um tempo atrás. E eu fiquei também num momento que eu estava com medo. Tipo, vou ou não vou, né? Quer dizer, é um novo estágio da nossa vida espiritual. É uma nova responsabilidade que Deus está colocando na nossa mão. E aí a gente fica, não, mas eu não tenho condição. Não, mas será que eu vou conseguir? Será que a minha vida não vai virar um inferno? E o que será que isso vai me demandar? E será que as coisas não vão ficar muito desconfortáveis? A gente pensa um montão de coisas, mas a gente tem que esquecer tudo isso. E tem que pensar uma coisa:
Essa é a vontade de Deus para mim? Deus quer isso de mim? Quer, então vai ser bom. Amém? Vai ser uma aventura maravilhosa. Deus vai te levar, Deus vai te colocar, Deus vai te dar experiências fantásticas. Pensa só nisso. É a vontade de Deus? É. Então vou em frente, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé em nome do Senhor. Essa palavra é para você tomar uma atitude, meu irmão.